Como vocês estão, meus queridos? Todos bem? Quem fala aqui é Gustavo Gonzalez, do podcast 50 Bem. E esse é o quilômetro 10. Chegamos já no quilômetro 10 desse podcast, onde a gente bate papo sobre saúde, sobre bem-estar. A ideia do podcast é um hub de conexões entre as pessoas que gostam de praticar esporte e profissionais da área. E aí eu sempre convido alguém especial para poder contribuir, para poder compartilhar sobre conhecimento. E hoje eu trouxe uma pessoa que frequenta a academia comigo. Eu comecei a acompanhar os conteúdos dela e aí eu falei assim, eu preciso trazer ela aqui porque ela vai conversar principalmente com o nosso público que está passando dos 50. Então você vai entender logo, logo. Aí eu fui buscar o currículo dela, só que do currículo dela inteiro, da doutora, a melhor parte para mim foi essa daqui, Ela gosta de ajudar as pessoas a viver melhor as fases da menopausa e da andropausa. Doutora Érica Vozzola. Doutora Érica, muito prazer. Bom Já vou dia. avisar de novo, é um bate-papo descontraído. O bate-papo que a gente estava batendo lá fora é o que a gente vai conversar aqui. Tudo bom? Seguimos, tudo bem. Agradeço por ter vindo aqui, agradeço pelo convite. Doutora, vamos lá. A gente frequenta a academia às 5 horas da manhã? Às 5 horas da manhã, que eu falo que é o horário de gente infeliz, gente que não gosta de dormir. E eu. Ou é gente acelerada demais, né? E pior que tá cheio sempre, né? Porque quando eu comecei às 5, eu falei, não, só vai ter eu lá, porque era o horário que o meu personal tinha. Você e mais 200 Tem pessoas. um monte de gente, é incrível, né? E eu acho que vamos começar daí já. Vamos começar desse ponto, porque vamos falar muita coisa relacionada à nutrição, à parte esportiva e à menopausa e andropausa. O que motiva uma pessoa a acordar às 4, 4h30 para ir na academia? Então, primeiro que eu acho que, assim, as pessoas que eu tô vendo, elas estão trabalhando muito, elas estão dormindo menos, elas querem fazer muita coisa, então o tempo fica muito mais apertado. Acho que isso, primeira coisa que o pessoal começou a ir cada vez mais cedo em academia. Ontem teve uma paciente no consultório que falou que vai às 4h30. Porque a academia dela é das 4h30. Eu já achava muito às 6. Aí Pois comecei a ir 5h30. Agora eu tô indo assim. Então, e a dela às 4h30. Mas, assim, o pessoal dá a impressão que você vê que é um povo um pouco mais velho ali, né? Que eles estão mais preocupados, assim, não só de manter o corpo, aquela coisa do shape da academia, que a gente vai numa academia fashion, né? Com nós dois, então a gente vê muito isso. Mas eles estão entendendo que, assim, precisa de saúde, né? Precisa manter massa magra, porque a gente, 50 anos, a gente tá bombando ainda. Antes, 60 tava morrendo, 50, mulherada de 50. Fala que os 50 anos hoje é os antigos 30, é isso? Ai, não sei se é 30, né? A gente tenta acreditar que é 30. Então, a gente quer manter, fingir que é 30, mas a gente sofre para fazer isso, né? Mas, assim, precisa ter massa magra, precisa... Aí, eu acho que também, assim, o cara começa a comer um pouco melhor, aí ele treina melhor, aí ele continua comendo melhor, e fala assim, então eu vou fazer um pouco mais de academia, entende mais, que, assim, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, você tem duas opções, depois de uma certa idade, assim, né? Se for pensar bem, é sempre. Mas ou você treina bonitinho, mantém ou ganha sua massa magra, mantém sua massa magra, ou você faz uma poupança para lá na frente pagar alguém, cuidador, para te levar ao banheiro. Então, Nossa, eu eu acho odeio o exercício. Você tem que escolher o seu difícil. Né? Posso contar uma história já? Essa semana, a esposa do meu pai me ligou de madrugada. À 1h da manhã, meu pai caiu. E eu fui Hoje? lá. Anteontem. E aí eu fui lá ajudar ele a levantar. Quantos anos ele tem? 83, meu pai não tinha força para se dar a volta, para ele girar o tronco para conseguir levantar. Meu pai nunca fez atividade física. Sabendo. E isso que me dá o maior desespero. Então, essa questão de você cuidar Mas da nunca na vida. Nada. E assim, não é por falta de informação hoje em dia, né? Não, porque não ele é. pode começar aos 60, ele pode começar aos 70. E eu faço musculação porque eu não quero ninguém limpando minha bunda. E eu quero levantar e andar sozinho. Então, é o lance, assim, ou você faz, ou você
faz uma poupança, contrata alguém. Isso quando a gente fala da musculação. Agora, quando a gente fala da motivação, essa moça, você falou que ela tá indo às 4h30 da manhã. 4h30. Eu comentei até com você lá fora que essa semana também eu recebi uma mensagem de um seguidor, ele falou assim pra mim, eu postei que eu tinha ido na academia de manhã, que eu fui no CrossFit à tarde. Aí ele postou assim, da onde você tira energia, Gustavo? Eu não tenho essa vontade. O que você acha que falta de forma geral na pessoa quando ela não tem vontade de fazer uma atividade física? E deixa eu fazer uma ponte aqui, tá, gente? Eu recebo muita mensagem no Instagram das pessoas falando assim, nossa, eu queria correr, eu queria começar a correr, eu queria começar a fazer alguma atividade física, mas não tenho vontade. A gente tenta dar algumas dicas, mas eu acho que tem mais uma parte médica por trás, uma parte de nutrologia, de química que está envolvida nisso, né, Érica? O que falta, talvez, das pessoas para dar essa motivação? Nossa, hoje eu tô com vontade de ir na academia. Bom, vamos lá. Que O idade? assunto é longo, hein? Que idade? A partir dos 40? Porque assim, Vamos eu falar a atendo... partir dos 40. É que nem como quando você começou aí de eu atender menopausa, andropausa, então vamos colocar a partir dos 40. Aí chega tanto o homem quanto a mulher lá, senta para mim e fala exatamente isso. Aí a gente colhe exame, tudo, aí você vê. Os hormônios estão péssimos, a mulher está entrando na perimenopausa. O homem, muitas vezes, está com os hormônios caindo. Que hoje a gente vê, pessoal, 35, 45 anos já não tem a mesma testosterona que tinha a minha geração passada. Verdade. Parece que eu tenho 200 anos, mas é verdade. Então, assim, o que eu falo para eles? Falei, olha, do jeito que tá, você não vai conseguir sair do sofá para fazer um treino fofo. Então, a gente primeiro arruma sua casinha, arrumou sua casinha. Parte hormonal, se você A disse. parte hormonal, vamos supor que está capengando ali. Arruma isso, melhora a sua produção de energia, porque assim, também, a partir dos 40, a gente fala que as pessoas envelhecem por quê? Porque os hormônios caem e porque as mitocôndrias, que são nossa bomba de energia, elas começam a falhar. Então, a gente tem que deixar os hormônios, não nada suprafisiológico, eu nunca trabalho com suprafisiológico, então sempre dentro do normal, mas assim, se puder ser um pouco acima, dentro do fisiológico, tá valendo, por que não? A pessoa vai se sentir super bem. No caso do homem, por exemplo. Mulher, não. A mulher, assim, é clínica. Ela vai falar se ela está se sentindo bem ou não. Então, assim, deixa os hormônios bem e ajuda a mitocôndria a produzir energia. Então, assim, colocando isso, que eu falo assim, arrumar sua casinha, colocando isso bem, aí você vai conseguir sair do sofá, tá? Mas tem outra coisa que eu também sempre falo ao paciente. A gente foi programado lá de trás para economizar energia. Sempre, né? Histórico isso. O corpo não é feito... O cérebro quer que você economize energia. O cérebro quer que você fique no sofá assistindo Netflix. Então, você não vai sentar no sofá e falar assim, eu vou esperar a hora que eu tiver vontade de sair para correr. Não. Isso não vai acontecer. E uma vez, acho que foi o livro do Drauzio Varela, que ele coloca isso no livro dele, que tipo assim, se alguma vez algum corredor falar para você que eu acordo às 5 horas da manhã e falo assim, ai, que vontade de correr, é mentira. Você tem que ter esse drive para fazer isso. Não adianta ficar esperando. Só que você faz uma vez, você faz outra, você faz um mês, você faz 3 meses... Vira hábito. Vira hábito, tá? E virando o hábito o exercício, o que vem junto com isso? Uma alimentação melhor. Então, fica um ciclo vicioso ali do bem, né? Porque o cara sabe que ele vai treinar. Aí, ele, por exemplo, ele começa a melhorar naquela corridinha, ele quer performar, então ele quer ficar melhor ainda. Só que ele sabe que se ele encher a cara na noite antes, ele não vai treinar assim. Se ele comer o McDonald's, ele vai matar o treino, porque ele não vai estar bem. Então, ele começa a fazer tudo melhor. Então, é muito bonito ver isso. O seu ambiente impacta totalmente nisso, né? Uma coisa vai levando a outra e você vai querendo mais. Aquela pessoa que é da academia, ela vai vendo melhora no corpo dela. A que corre, nada, pedala, começa, por exemplo, a fazer... Nem sempre, né, a fazer prova. Mas, assim, vê que está melhorando ali no tempo, ou vê que está correndo um pouco mais. Quem pedala vê uma delícia, vê um pouco mais, sabe? Então... vai cada vez melhor. E no que você tinha comentado comigo, a testosterona, no caso dos homens, ela é fundamental, né? Que tipo de sintoma a pessoa pode observar
que vai dizer que ela está com testosterona baixa? Ou em que momento eu tenho que procurar um profissional e isso vai estar relacionado à testosterona baixa de um homem? Tá, então assim, testo fisiologicamente começa a cair lá pelos 30 e poucos anos. Tá. Mas isso não significa que com 40 você precisa fazer reposição. A reposição, ela depende de duas coisas, de você ter sintoma e de você ter níveis de testosterona baixos. Tá? E o cara chega para mim muito, o homem tem muito assim, o exame lá, o papel tá, que testo normal é de 300 a 800, o meu tá 500, eu preciso repor, porque tá baixo, vai até 800. E não necessariamente, se ele ficar no 800, ele vai se sentir melhor do que no 500, se ele não tiver sintoma. Então, o cara sente o quê? Ele está com dificuldade de ganho de massa muscular, ele está acumulando gordura na região abdominal, ele está dormindo mal, ele está indisposto, ele não tem energia realmente para sair do sofá para treinar, a libido está ruim, ele diminui ereções dele, tudo isso. Ele tem depressão. Ele fica desanimado com tudo. Então, assim, é esse combo Esse e mais... conjunto pode estar relacionado à testosterona. Relacionado. Agora, um cara que chega com uma testo boa, que nem eu falei, chega assim, um testo de 500, mas eu quero depois de 800, ele não vai ter tudo isso para fechar diagnóstico de hipogonadismo que você precisa melhorar. Né? Mas tem muito disso na cabeça do homem. Quanto mais, melhor. Não é assim, tá? Tem paciente que, por exemplo, tem 300. Eu tenho um exemplo, paciente com 320 de testo que está correndo ultramaratona. E o paciente com 320 de testo que não sai do sofá para fazer treino fofo. Quem que eu vou repor? Então, assim, eu vou repor aquele que não faz nada, que não está conseguindo se mexer. O outro é dele e está tudo bem. Então, assim, não é número sozinho que vai indicar se precisa repor ou não. Você tem que olhar várias variáveis dos exames da pessoa para poder ter esse entendimento de reposição. E tem que ter quadro clínico disso. Entendi. Sem quadro clínico, já recebi um paciente que ele tinha 570 de testo. Não, eu quero ficar no 900. Para quê? Não, ele tinha 670. Para quê com 40 anos? Ele não tinha nada de clínica. Eu falei, não vou fazer. Porque qualquer coisa que você for colocar aqui, você vai subir acima vai ficar suprafisiológico, vai subir para mais de 1000. Não tem assim, vou tirar uma gotinha para sair do 560 para o 660. Não dá. E não precisava. E ele foi embora de bico. Ele não gostou. Mas assim, não fazia sentido. Porque meu amigo faz. Seu amigo chegou aqui que mal abria a porta. Tava capengando. Cada pessoa é uma pessoa. E me fale uma coisa, Érica, é assim, eu completei 50 anos agora em janeiro, e nos últimos 3, 4 anos eu comecei a procurar, pesquisar mais sobre a questão da andropausa. A andropausa é um tema que para o homem não é muito falado. Você pode observar, ou você não vê numa rodinha de conversa alguém chegar pro parceiro e falar assim, eu tô na andropausa. Que nem a mulherada tá falando agora de menopausa. Eu não faço ideia o que era andropausa, eu não fazia ideia. E comecei a pesquisar mais, mas na minha roda de amigos ninguém falou sobre isso. Tudo bem que na minha roda de amigos está mais o pessoal dos 29 para 30 para 40, nessa faixa. Por que o homem tem essa dificuldade de se cuidar e de entender o que é a andropausa e a mulherada já tem essa cultura, essa diferença? Por que tem essa diferença tão grande? Então, talvez a gente fale de andropausa que nem é o termo correto. Qual é o termo correto? O termo correto é o DAEM, é deficiência androgênica do envelhecimento masculino. A andropausa é mais fácil de falar. É mais fácil de falar. Mas assim, por que não fala andropausa e fala menopausa? E por que vocês não sentem tanto isso? Porque a menopausa, a mulher tá bem, cai, acabou. Então assim, entra na perimenopausa, começa a ter um monte de sintoma e depois, assim, ela tem que tratar ali porque ela fica muito, muito sintomática. O homem não tem isso de, assim, eu estou produzindo, de repente eu paro. De repente, de uma hora para outra. Ele vai aos poucos, de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então, assim, os sintomas são tênues, nem sempre acontecem.
sabe? E é uma coisa que vocês estão começando a prestar atenção agora. Porque tem um monte que não precisa tratar. É diferente da mulher, que são poucas que não têm sintomas. A gente não trata a mulher na menopausa, reposição hormonal, se ela não tiver sintoma. Que são poucas aquelas que não têm. A maioria fica muito sintomática. Na mulher é mais evidente. É muito evidente e gera muito sofrimento. Então, o homem, como vem aos poucos, nem sempre. É lógico que vai ter sempre aquele que... por exemplo, que nem você fala. Você já me contou que sua testo é de menino, né? Não, até falei que é o número aqui, tá? Mas eu tô... O gladiador, tá? Para os dias de hoje, a testo dele aqui é o gladiador, tá? Mas, assim, eu até perdi onde eu estava falando. O que eu ia falar? A gente estava falando da diferença justamente da andropausa e da menopausa. Na mulher é muito mais evidente. E no homem, ela vem aos E o poucos. testo dos homens já de geração em geração, a medicina está mostrando que está caindo. Está caindo. E vocês vão se adaptando a isso. Tá. Mas um ou outro vai sentir. E, assim, tem um cara que mais estuda o hormônio, a andropausa, né? A testosterona no homem. E ele fala que o homem ele tem que navegar para viver melhor. Lembrei o que eu ia falar. Ele tem que navegar nos níveis mais altos de testosterona. Tá. Dentro do fisiológico. O que eu ia falar de você, que você falou que está sempre lidando com o pessoal mais novo, então você fica sempre no mesmo patamar deles. Tá. E hoje o cara com 50 anos, tem a história de um paciente meu que assim, ele faz muito esporte, ele quer performar, ele treina com moçada, que nem você falou, de 30, 35 anos. E ele chegou para mim e falou assim, não estou mais rendendo, tem um monte de prova grande. E aí? Aí você tem que... Ele realmente precisava de teste, então precisa de teste, precisa melhorar a sua mitocôndria, isso. Mas é caro. Eu falei Isso exige um eu investimento. falei assim, cara, é o seguinte... Você quer treinar com moçada 15 anos mais nova. Você quer fazer coisa que a pessoa de 50 anos não é para estar fazendo mais. Porque assim, eu te entendo perfeitamente, porque eu sou assim. Eu quero correr, nadar, pedalar, fazer um monte de prova. Só que a gente, e trabalhar o dia inteiro, a gente não é mais para estar fazendo isso. Então, não é que você não pode, mas isso requer investimento. E fica caro, muitas vezes fica caro. E a gente não vai acompanhar uma molecada de 30, né? Mas a gente quer. A gente quer. A gente quer. Posso contar uma? A gente tá no ciclo de maratona, né? Qual que você vai fazer? Eu vou correr a maratona de Piracicaba. Que é em dia maio 3 agora, de né? maio. E aí, justamente, eu tenho 2 amigos que têm 1,90 m de altura. O pace deles é de 4,20, 4,30. É aqueles que você postou fotos e você E o feliz? bonitão aqui encontrou com eles no meio do treino. E eu falei assim, eu não vou acompanhar vocês. Eles falaram, você acompanha. Eu acompanhei por 10 km. Por 10 km eu Nesse consegui... pace? Não, aí eles abaixaram um pouquinho. Aí eu fui a uns 4,40, 4,50. Mesmo assim, né? 10 km eu acompanhei. Aí depois eu coloquei a mão na consciência e falei assim, ó, eu tô com 50 anos. Eles têm quanto? Eles têm... Um tem 35 e o outro É isso tá que eu com falei. 40. E eu tô com 50, não dá pra acompanhar. Então, mas a gente de 50 que faz esporte, eu olho, por exemplo, o pessoal da natação minha, eu falo assim, gente, todo mundo tem 10 anos a menos que eu, não é possível. E a gente quer ficar junto, né? É porque o ambiente é gostoso, né, Érica? Conta um pouquinho do triatlon, né? Eu coloquei umas fotos suas aí da época do triatlon. Assim, eu ainda não entrei pro triatlon, eu tô só na corrida. Mas deve ser... Falta quanto? Então, não sei ainda o que eu vou fazer, né? Mas conta um pouquinho dessa época, como que era a rotina para você conseguir conciliar trabalho, 3 filhos, é um casal de gêmeos ou não? Não, é um de 17 e daí gêmeos de 15. 2 meninos de 15? 3 meninos, né? Um de 17 meninos. que foi pra faculdade agora esse ano e os gêmeos selvagens que estão comigo. E como que foi para conciliar tudo isso e fazer triatlo ainda? Fale por mim. Então, dá trabalho, né? Dá, porque quando normalmente assim, a gente migra da corrida e vai fazer, você começa a lesionar na corrida, você fala assim, eu preciso fazer uma coisa a mais. Porque se eu fizer uma coisa a mais, se eu lesionar em um, eu tenho outro para fazer. Aí você vai para natação. Pra dar Então uma assim, aliviada. eu era nadadora de criança. Né? Aí eu fiz uma vez, fiz uma fasciite plantar que me tirou uns 3 meses da corrida. Eu falei, gente,
se eu não fizer alguma outra coisa, eu vou matar esse monte de homem que eu tenho na minha casa. Porque assim, eu ficava muito, muito estressada sem treinar. E sempre fiz musculação, mas não é uma coisa... O pessoal que é do endurance, ele faz musculação na marra, né? Porque ele gosta de correr, de nadar, de pedalar. Isso. Aí eu voltei para natação. E quando eu voltei para natação, eu coloquei assim, natação de piscina e fui para águas abertas. Daí eu comecei a voltar a correr, fiz 1 a 4. Não, antes foi na piscina. Eu falei, viu? Cadê a mulherada que ganhava tudo de mim quando eu era mais nova? Porque eu nunca fui assim maravilhosa na natação. Ah, tá tudo em casa cuidando dos filhos. Eu falei, então chegou a minha vez. Chegou sua vez. Então eu comecei a fazer um monte de prova de piscina, daí eu ganhava, daí eu me entusiasmei com a natação de novo. Quando eu voltei a correr, juntei o A4. Então, assim, eu corria razoável, eu nadava bem, juntando os dois ia bem. E até que um dia eu ganhei uma bicicleta do meu marido. Aí pronto, acabou, né? Ele te deu a bicicleta? Ele me deu. Eu acho que ele se arrependeu um pouco depois, né? Mas antes dele me dar, eu falei pra ele, eu falei assim, ó, eu vou treinar sábado e vou treinar domingo. Ah, mas tem algum interesse atrás disso, Érica? Não é assim. Talvez ele quisesse ficar mais tempo sozinho, né? Pode ser? Aí eu comecei, e assim, é muito legal. É muito, muito legal. Porque, assim, é um monte de coisa, né? Então, você não... Só que tinha um porém. Quando eu comecei, o pessoal virou pra mim e falou assim, você não vai mais correr do jeito que você corre. Você não vai mais dar conta. E daí eu piorei muito na corrida, porque ela tinha muito mais treino. Mas eu achei um espetáculo. Até eu me lesionar, aí agora eu tô parada de novo, porque eu tô lesionada tentando voltar. Mas o problema do triatlo é o volume de treino. Às vezes não é nem intensidade. Você tem que treinar 2 vezes por dia. Então, você realmente tem que ir às 5, 6 horas da manhã. Aí você tem que treinar depois de trabalhar o dia inteiro. Então, assim, para o atleta amador, que a gente até conversou antes, é muito complicado. Porque você tem o dia inteiro de trabalho. Aí você fala assim, pô, trabalhei o dia inteiro, ainda vou ter que voltar a fazer mais um treino. Aí você pede um treino, você fala assim, puta, eu não perdi aquele outro treino. Mas... Eu amei. Ainda fiz mais coisas. Depois, assim, com 50 anos, eu subi em cima de uma mountain bike e fui fazer prova de mountain bike. Mountain bike. Porque eu nunca tinha subido uma mountain bike. Aí eu, de tudo, para falar bem a verdade, foi o que eu mais gostei. A de mountain bike? De mountain bike. Verdade? Porque eu vim do trail run, né? Então eu gostava de ir pro meio do mato. Daí, em cima da bicicleta, eu juntei a fome com a vontade de comer, né? A gente participou junto de uma prova foi onde a gente em se conheceu, né? Botucatu, que a gente se conheceu lá. Faz o quê? Uns 15? Vai fazer 12 anos. 12 anos? 12 anos que a gente se conheceu. A gente saiu da sua casa, a gente foi junto viajar lá para Foi uma prova Botucatu. tarde, né? Eu acho que foi a minha primeira prova de trail. Foi naquela região da La Cuesta, lá de Botucatu, que a gente sai de uma fazenda lá embaixo, já larga no meio do rio e já corre. Foi a primeira vez. Curigatã é muito bacana. É muito legal. O que eu comento com todo mundo é assim, né? Cada um tem uma realidade e uma rotina. Quem tem criança pequena, a gente sabe que é difícil conciliar horários. Tem gente que é mãe solteira, tem gente que tem que dividir trabalho. Então, assim, cada um tem uma rotina e uma realidade. Hoje eu estou conseguindo fazer mais exercício físico porque eu tenho 2 meninos já grandes. Um está com 22, um está com 17. Então a gente começa a ter mais brechas de horários. Então fica mais fácil até para treinar. Mas eu entendo que eu não entro num triatlon, porque o volume de treino, que é o que você falou, ele aumenta demais, né? E também exige um investimento também, né? É caro. Caro. Porque tem toda a parte de bike, você tem a parte de cada prova nutrição. É uma fortuna. Você estava acostumado com a corrida, que era baratinha, ali a inscrição, e agora nem é muito mais baratinho, né? Na época era o triatlo com 600, 800, R$1.000 uma inscrição. Mais a viagem, que nunca é aqui do lado, né? É longe, as coisas são longe. Teve Floripa, 70.3 agora. Não, Curitiba foi 70.3 do Ironman. E por aí vai. Então, só que uma coisa que eu também falo com o pessoal. Eu prefiro gastar com uma inscrição do que gastar com remédio. Então. Entendeu? Porque acaba que estimulando você fazer um treino, né? O que eu brinco é assim, Érica, o pessoal fala, mas como que eu começo a correr? Eu falo, marca uma prova. Agenda uma prova, porque fica mais fácil, né? De você poder se controlar. Assim, na lata? Marque uma provinha de 5K, que todo o seu ambiente começa a se organizar para você cumprir aquilo. Se você nunca marcar a prova, você vai ficar enrolando. Né? Então, eu acho muito bacana isso. E eu nunca consegui treinar sem algum objetivo. Eu falei isso no podcast anterior. Eu preciso ter uma prova marcada. Senão eu sinto um vazio. Dá uma impressão tipo assim, o que eu vou fazer agora?
Você acorda num dia sem uma prova marcada, você fica... dá um vazio, não dá? Qual foi o maior desafio que você participou de prova, Érica? Você lembra? Teve uma foto até que você colocou aqui, que foi uma prova de 45K. É a da montanha? A foto é maravilhosa. Eu fiz parece que foi questão de... montada, né? Não, Aonde que é essa prova? É a Ultramaratona dos Perdidos em Curitiba. Curitiba. Só foram quase 10 horas de prova. Então, eu nunca tinha... É assim, Quantos quilômetros? 45, mas tinha 2.500 de ganho, um negócio. Érica, você foi bem pra cá. Então, mas foi assim, eu levei eu treinava, eu corria com o Murakami, e o Murakami sempre foi o foco, assim, maratona. Eu levei 4 anos para correr uma maratona, porque eu não aguentava os treinos, eu não tinha cabeça para fazer, que nem que você fez 50 quilômetros aí no seu aniversário, eu chegava no 25, 30, eu falei, não quero mais, eu desistia. Aí o ano seguinte eu desistia. No ano que eu falei assim, esse ano eu vou. Esse ano vai. Aí eu me inscrevi e falei assim, eu vou fazer uma prova com glamour. Aí eu me inscrevi para Lisboa, eu treinei sozinha, porque Lisboa era plano, falei assim, lá eu não conheço, eu treinei sozinha, fiz, 2 meses depois eu estava aqui, essa foto. Essa foto é em Curitiba. Maravilhosa essa foto. outra. E assim, demora muito, porque é um monte de lugar que você vai... é tudo pirambeiro. Mas então você foi sobe super andando, bem, você desce Érica. andando. Eu fiz em Passa Quatro, 35 quilômetros na montanha, eu fiz em 9 horas. Você fez Mas acho que é mais ganho ainda, né? 2.900 metros de então, ganho. meu foi acho que 2.500. Meu Mas Deus, assim, os lugares que você nunca vê, se você não fizer uma prova dessa. Você já estava com quantos filhos aí? Eu já tinha todo mundo, né? Mas sabe que o Simões que fazia meus treinos, toda vez ele falou assim, toda vez que eu sento para montar essa planilha, eu tenho vontade de chorar, porque como você consegue? Não, mas é muito bacana isso, né? Esse tipo de prova é um desafio pra gente, porque você tem que sincronizar os treinos, tem que sincronizar a família, tem que sincronizar trabalho, né? Fala um pouquinho do seu trabalho pra mim hoje, Érica. Então, eu sou médica, né? Fiz medicina na Unicamp e eu fiz radiologia na Unicamp. Eu tava vendo o seu site lá, você tem parte de radiologia, né? Eu sou radiologista de formação. E aí, uma época que essa época eu estava com a fascite plantar, fazendo fisioterapia com a Carol lá na Fisiote. E eu reclamando que eu estava de saco cheio da rádio, falei, não sei mais se eu quero isso. Eu falei assim, por que você não faz nutrologia? A sua cara. Você já era esportista? Eu sempre fui. Sempre foi. Sempre. Então, assim, eu era nadadora, depois eu fui para a faculdade. Eu parei, assim, nem quando eu prestei vestibular eu parei de treinar. Não natação, mas eu fazia academia já. Aí chegou na faculdade, eu falei assim, preciso fazer alguma coisa para poder beber mais. Aí eu fui correr, aí eu comecei a correr. E daí para frente nunca parei. Então, assim, nunca parei. Então a pessoa fala assim, nossa, mas desde quando você faz? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Eu devo ter parado, assim, para prestar residência, só. Então, assim, estava lá com a Carol, fiz a primeira, cheguei em casa, procurei lá, fiz a primeira pós, fiz a segunda pós, fiz a terceira pós de nutro lá. Falei assim, nossa, descobri um mundo novo. Aí o pessoal que treinava comigo falou assim, viu, quando você vai começar a trabalhar? Vai ficar só estudando para sempre? Precisa atender a gente, né? Aí abri meu consultório, eu queria só esportiva. E a gente aprendia, assim, na pós, eu fiz uma pós só de nutrologia esportiva, que, assim, você não vive de atleta. Porque o atleta, em geral, não tem dinheiro e o atleta aprende. Você explica para ele, você fala o que ele tem que fazer, ele faz. Se for difícil, ele põe a faca no meio dos dentes, ele aperta e ele faz. É difícil do paciente, a pessoa normal, que assim, ela volta, aí você explica de novo, aí ela vai, você tem que empurrar, o cara vai lá e faz. Então ele só volta para mim quando ele tem ou um desafio importante, uma prova nova, uma prova-alvo, uma prova nova. Fazer algum ajuste na... Porque assim, ó, eu corro 21 agora, vou fazer maratona, ou quando ele tem uma prova diferente. Então agora, assim, eu sou corredor de rua, vou fazer um trail, que nem que a gente fez. Ele volta só assim, o resto ele faz sozinho. E nisso, eu tenho menopausa precoce, desde os 30 e poucos anos, que foi um drama na minha vida lá atrás, porque uma época que, se isso hoje é difícil... 20 anos atrás, ninguém sabia o que fazer comigo quando foi feito esse diagnóstico. Então, eu fiquei do médico pro outro, até achar alguém. E foi a época que eu ainda queria ter filho. Então, eu tive mais esse monte de filho, mesmo com menopausa precoce, mas foi tudo de laboratório, né? E eu falo para eles, assim, vocês me dão tanto trabalho, vocês foram tão caros, cada um para fazer, devia dar menos trabalho.
E aí sentava a moça, a mulher na minha frente, entrando na perimenopausa, ela falou assim, eu estou morrendo, eu não consigo mais performar, eu não consigo mais treinar, eu não consigo sair do sofá, eu não consigo dormir. E aí? Meu médico fala que está tudo bem, porque ele olha lá no meu exame no papel e está tudo bem. E eu sabia que não estava. Então eu fui fazer outra pós disso, daí eu juntei andropausa e menopausa, e aí eu comecei a trabalhar com isso. Então, daí eu atendo isso também, e dentro disso comecei a receber paciente com obesidade, porque é um poço sem fundo, né? Que era uma coisa que eu falei assim, não quero nunca. Aí fui estudar obesidade também. Falei, nossa, é muito legal. Eu tenho um problema, porque eu gosto de tudo. E eu gosto de estudar. Então, eu vou aumentando, vou estudando, vou aprendendo, vou descobrindo. Mas então, você gosta de transformar as pessoas. eu gosto. E eu, assim, em 5 anos que eu tenho de consultório de nutologia, eu sou muitíssimo mais realizada do que os 25 anos de radiologia. Que legal, isso aí é muito legal. Então, a maior parte dos seus pacientes hoje são atletas amadores, vamos falar assim, a maioria. É. E aí, Mas hoje, assim, eu dividi os 3, tá? Então, é esportiva, menopausa, andropausa, porque junto com meu marido, que é odologista, então a gente troca paciente tá. e obesidade. Você tem uma atuação lá no centro de reprodução, né? Então, lá eu atuo como radiologista. Lá. Perfeito. Porque, assim, eu acompanho os pacientes do Gustavo, que ele é urologista de lá. Então, assim, quem faz controle de ovulação, quem entra para guiar a punção de ovário, a transferência de embrião, eu falo que a gente meio brinca de Deus lá, né? É muito bacana. Não, isso deve ser um mundo fantástico. E, assim, tem aquela coisa assim, eu passei por isso, né? Então, tanto isso quanto a menopausa, o fato de eu ter passado por isso ajuda muito ali no contato com a paciente, sabe? Na troca de experiência. Érica, você fez um comentário para mim essa semana que eu achei, assim, intrigante, né? Você falou que tá tendo uma geração agora que tá com um volume de testosterona menor e um volume também de espermatozoides menores também. O que causa isso? Assim, é o ambiente, é a rotina nova, é a alimentação? O que você acha que está acontecendo? Isso eu falo que é uma das coisas que eu discuto no jantar com o Gustavo, quando a gente se encontra, né? E é meio uma incógnita, assim. Que pensa... Assim, as maiores causas de redução de testosterona são 2, que é o sono ruim. Então, o sono insuficiente ou ineficiente, porque às vezes o cara dorme 8 horas e acorda cansado. E o excesso de peso. Então, excesso de gordura leva à redução da testosterona. E isso é uma coisa que a gente mais vê. Sim. Ou um ou outro. Todo mundo trabalha muito, todo mundo é estressado, dorme mal, dorme pouco, aumento de gordura visceral, gordura abdominal, reduz a testosterona. Mas o sono O sono, porque a gente produz a maior parte dos nossos hormônios durante o sono. O cara não dorme, vai cair. Vai cair. Entendi. E aí tem aqueles que a gente chama de os disruptores endócrinos, né? Então, assim, a gente vive o estresse. Tá. Então, é fácil falar assim, olha, você tem que treinar, você tem que comer bem, você tem que fazer manejo do estresse. Cara, quando eu leio isso, assim, não é simples, eu vou fazer manejo do meu estresse. Como se fosse fácil manipular tudo isso. Vai estar tudo bem. Muito difícil hoje em dia, né? Então, o estresse, mas tem o excesso de trabalho. Aí tem inseticida, pesticida, poluição, microplástico, agrotóxico na comida. E microplástico em tudo que a gente come, vem tudo, garrafa de plástico, tudo isso. Alimentação, tudo ultraprocessado. Então, tudo isso vai dando um tilt lá no nosso cérebro e vai desregulando eu acho que a tendência, então, é até piorar daqui num tempo para frente, né? Então, porque essa industrialização, ela é o caminho que tá... Cada vez pior, né? Que coisa. E é o que a gente vê. Outro dia, eu estava fazendo tratamento para o emagrecimento do meu sogro e eu pedi os exames dele, eu estava lá na casa dele e olhei assim, testo, 670. Quantos anos ele tem? 73. É alta? É alta, muito alta. É muito alta. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, dá uma olhada na testosterona do seu pai. E ele falou assim, puta que pariu, não tenho a minha assim, a minha eu deixo assim com reposição. Entendeu? Verdade. Então, assim, a geração do meu pai tinha uma testo, aí a sua tem outra. O pessoal mais novo, por exemplo, quem eu atendo muito de 35 a 45, que são os atletas nessa fase, tem 300 e pouco a 400 e pouco.
E é deles já. Então tá caindo. É o ambiente que eles É um estão ambiente alocados hoje. propício a isso, Propício né? pra isso. É. Ah. E junto com isso, essa diminuição, a piora na parte de produção de espermatozoide, que a gente recebe muito lá no centro de reprodução. Entendi. Que é o mesmo princípio ali, né? De produção de testosterona, de espermatozoide, no Então, testículo. a questão também do ambiente também impacta nisso, do espermatozoide. Também. Alimentação, estresse, tudo isso impacta. Tudo. Tem paciente que eu faço preparo vai fazer FIV, vai fazer fertilização in vitro. Então, eles chegam para mim para melhorar a qualidade de vida deles, assim, se preparar para ir para a FIV, lá para o centro de reprodução. Então, a gente consegue melhorar com perda de peso, orienta a alimentação, entra com antioxidante, e eles melhoram. E tem trabalho que é muito interessante. Daí entra até a mulher também, mostrando que antes de um tratamento, se você, por exemplo, 90 dias antes, se você melhorar a sua alimentação, se você começar a se movimentar, para quem não faz exercício físico, mesmo que você não perca peso, seu corpo, só dele entender que ele está sendo cuidado, melhora o resultado das fertilizações in vitro. Olha só. Melhora. E eu vejo isso no consultório. Já tive algumas pacientes, uma até assim, engravidou sozinha, ainda falei assim, nossa, tirou o paciente do meu marido lá do centro de reprodução. Mas só dela ter esse cuidado 3 meses antes. Então, você vê que isso faz muita diferença. E a gente se perde no nosso dia a dia de trabalho. A gente até faz um monte de exercício, mas não necessariamente a gente está dormindo bem e está se alimentando bem. Para mim o sono eu acho que é o fundamental. O pessoal brinca comigo, né? Ah, mas você acorda cedo, 4 horas da manhã. Só que às 9 da noite. Tá dormindo. Eu tô roncando, eu tô assim, capotando. A minha esposa fica brava, porque a gente não pode assistir mais Netflix depois das 9. Ela colocou o Netflix, ela olha do lado, eu tô assim, ó. Já apaguei já. Mas você acorda descansado, acorda Eu bem. acordo zerado. 4 Você vai horas. todo dia 5? No horário de gente infeliz? Não, musculação segunda, quarta e sexta. Terça e quinta é o mesmo horário, só que eu faço corrida. Às 5, né? Às 5. Aliás, você estava correndo no meio da rua outro dia que eu estava chegando na academia, você estava Isso aí. correndo. Terça e quinta eu faço corrida. No sábado é o dia do longão. E domingo é o regenerativo, entendeu? E agora eu inventei de fazer Hyrox. Eu tenho uma paciente que faz isso. Até ela me explicou o que é. Eu gostei, porque me lembra, é muito funcional. Porque eu tava precisando dar uma aumentada no cardio, entendeu? Dá a impressão tem corrida no meio, né? Dos exercícios, tem corrida, tem exercício de funcional. E dá a impressão que você fica só na musculação, meio que treininho fofo. Eu falei, não, eu preciso dar uma acelerada no cardio. E aí eu tô gostando nesse horário. Ela foi pra Alemanha fazer uma prova, ó. A Cris. A Cris... Não, acho que... pergunto sobre o sobrenome dela. Fez uma prova disso. Tem uma amiga minha que me levou pro Hyrox, a Amália. Ela tem uma prova agora, acho que na Suíça ela tem. Vai representar o Brasil lá na Suíça, no Hyrox. Era mais comum já, né? Érica, essa semana, quando eu falei que você ia vir aqui no meu podcast, eu abri uma caixinha de perguntas e aí eu recebi algumas perguntas que eu queria compartilhar com você para a gente poder explorar um pouco desse assunto. Até eu tô olhando o tempo aqui porque o papo vai longe, tá? Uma das perguntas que eu recebi, ele perguntou sobre o chip de reposição ou injeção. Quais são os prós e contras? Lá no papo nosso lá fora, você já falou que não é chip. Ai, eu odeio que fale chip. Explica isso. Então, o termo correto é implante, certo? Que chip ficou assim, ficou vulgar, porque começaram com o chip da beleza. Entendeu? Então dá a impressão que chip virou no comercial. É tudo picaretagem. Né? Tá? Eu tenho essa impressão, chip virou sinônimo de picaretagem. Então, assim, isso daí é para reposição em homem. A injeção é de homem. A pergunta veio de um homem. Então, o que acontece? A gente tem várias formas de fazer reposição em homem. E a gente tem gel, tá? Que não sobe muito o nível e você tem que passar todo dia. Então, vai ser bom para alguns pacientes? Sim, funciona. Para todos, não. Tá? E você tem que passar todo dia, gruda no pelo, às vezes incomoda um pouco. Mas eu tenho paciente que usa, fica super feliz, beleza. Aí tem os injetáveis. Tem injetável que você tem que tomar toda semana, ou a cada 10 dias, 15 dias. A médio e longo prazo, cansa, enche o saco. Eu falo, o paciente quer começar? É baratinho, dá para você fazer, a gente se programa tudo certinho, só que vai ter um fim.
E sempre tem um fim, paciente chega e fala assim, não aguento mais tomar injeção toda semana de 10 dias. E tem as outras injeções que são os de longa duração, que a gente pode fazer a cada 40, 50, 60 dias de acordo com a necessidade do paciente. Então a gente dosa a testosterona, descobre qual que é o nível de cruzeiro, digamos assim, do paciente e a gente estabelece um prazo entre uma injeção e outra. E tem os implantes. Você vê que não tem nada de oral, né? Tem os implantes. O implante, por exemplo, eu uso implante, eu tenho implante em mim, depois de 20 anos fazendo reposição hormonal, tomando coisa, passando todo dia. Quando eu fiz um curso de implante, cheguei com o implante na mão, entreguei para o meu marido e falei assim, põe em mim. E nunca mais fiquei sem. Então, o implante é um negócio desse tamanhozinho assim, que você coloca aqui atrás, assim, homem na lateral, você passa através de uma caneta Bic, mais ou menos isso, para entender. E ele fica lá, dura 5, 6 meses. Eu uso bioabsorvível, porque do jeito, parece um giz. Do jeito que você coloca, ele vai sumir lá. E o que é o legal do implante? Quando você coloca o implante ali no meio da gordura, ele forma um enovelado venoso em volta dele. E ele vai liberar o hormônio de acordo com a sua demanda. Então você está sentado, está calminho, zona cardíaca 1. Tô no Z1. Você está no Z1, você está liberando um pouquinho. Você vai correr, você bateu lá Z4, você vai precisar de mais hormônio, porque o dia a dia nosso é isso. A nossa liberação hormonal nunca é uma coisa linear, é sempre variável. Você estressou no seu trabalho, precisou de mais, passou alguma raiva, você vai liberar mais. Então, é como se aquilo que mais se aproximasse do nosso fisiológico. Perfeito. Então, a sensação que ele dá é muito melhor. Então, quando você pôs, você assim, nossa, eu não quero mais aquilo que subia, tem pico, tem vale, tem pico, tem vale, tem que usar todo dia. É muito mais... É gostoso, tá? E outra, que você esquece. Tá ali, se esquece. Você vai perceber... Eu tenho um professor que ele faz uma analogia assim com Botox. Como que se sabe quando você vai precisar de outro implante? Você está com Botox na sua testa, que você falou que você fez, de repente está lá, lindo. Podia falar que você fez Botox? Mas já é divulgado isso. Ah, então tá bom. Público. Ganhei de presente de aniversário. Então tá bom. Você está lá, você não mexe nada, você não tem preocupação. De repente você olha no seu e fala assim, tô começando a ter um pouco de preocupação. De repente você olha assim, tô muito preocupado, né? Tenho que voltar. Então você vai perceber isso, fala assim, nossa, alguma coisa estranha. Fala assim, puta, é isso. Então, e assim, para quem fala que não existe estudo, que isso é ilegal, que isso é proibido, não é. Existe estudo, implante de testosterona existe desde 1941, então já é usado há muito, muito tempo. Agora, por exemplo, também, para a parte feminina, saiu um estudo brasileiro que foi feito lá na USP, sobre estudar o implante de gestadiol em mulher. Maravilhoso estudo, já foi publicado no ano passado, mostrando segurança, mostrando eficácia. Então, assim, não dá para ir contra uma coisa que está aí para todo mundo fazer. Não é para todo mundo, porque tem um custo mais alto, lógico, mas é uma coisa que é seguro, é eficaz, já tem estudo, tá? E traz, assim, uma sensação de bem-estar muito melhor do que o uso dos outros métodos. E eu acho que agora com a internet acaba que divulgando mais isso, né? Isso aí tá mais conhecido agora, né? Divulga, Gus, mas assim, você vê que depende da sociedade. E o pessoal que duro faz informação, então. Muito. Tem um pessoal muito dentro da caixinha, que não consegue sair, que não enxerga isso e continua postando que não pode, que é proibido. É muito difícil isso. Entendi. Assim, a área médica, ela tem muita dificuldade em quebrar alguns paradigmas, em aceitar coisas novas muito diferentes. Tem dificuldade. Você fica, muitas vezes, a gente vê que você fica preso no que você estudou lá na sua faculdade, lá na Unicamp, 25 anos atrás. Tem coisa nova toda hora. O tempo todo. Toda hora. O tempo todo. Então... Muito legal isso daí, Érica. E você, agora, conversando, você comentou que você teve a menopausa precoce, né? Uma das perguntas, justamente, que eu recebi foi essa. Dá para reverter a menopausa precoce? Daí é uma coisa que você ganha, assim... É um presente. É um presente meio maldito que você recebe da natureza. Normalmente, 1% das mulheres apresentam isso.
Não tem nada de bom nisso. Tá. Porque na época tem um componente genético envolvido. Na época eu fui descobrir que tinha uma irmã da minha mãe que tinha tido, mas aquela coisa, ela teve 2 filhos com 19, 20 anos, parou de menstruar aos 30 e pouco e ficou por isso mesmo, ninguém nunca tocou no assunto. Mas assim, não tem como reverter e você precisa tratar. Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela aumenta muito a chance dela de mortalidade por doenças do coração. Então, a mulher com menopausa precoce vai morrer jovem, tem estudo mostrando que vai morrer mais jovem do coração. Então, ela envelhece muito mais cedo, ela tem problema de osteoporose, ela morre do coração. O risco maior é cardíaco, é O isso? risco maior é cardíaco. É Que cardíaco. coisa. E questão de câncer? Não tem relação? Isso, graças a Deus, acabou de vez. Por quê? O medo de TRH, que é de terapia de reposição hormonal na mulher, sempre foi que dá câncer de mama. Tá? Só que da onde que veio isso? Em 2002, teve um trabalho que foi o WHI, que foi o trabalho mais caro lá da história dos Estados Unidos, que estudaram mais de 160 mil mulheres, e esse trabalho mostrou que aumentava um pouco a chance de desenvolver câncer de mama e de trombose. Perfeito. Nessa época, o remédio lá nos Estados Unidos mais vendido era o Premarin, que era um hormônio para tratar a menopausa, estradiol. 70% das mulheres e dos médicos que faziam o tratamento suspenderam. E aí ficou a geração inteira da minha mãe sem poder fazer reposição por causa desse trabalho. Desse trabalho, Só que esse... Fale. ele indicava que tinha risco de câncer. Tinha risco de câncer. Só que, desde o começo, alguns autores ainda falavam assim, tá errado, não é isso, não é isso, não é isso. Só que nunca ninguém chegou para revisar isso. E muitos anos depois, mais de 20 anos depois, mesmo já a comunidade médica sabendo de todos os viés do trabalho, ainda manter, é isso que eu falei, essa coisa arraigada lá da faculdade, lá de trás, que não pode. E o ano passado, finalmente, o FDA tirou a tarja preta, que tinha lá o Black Box Warning dos remédios para reposição hormonal, tirou, falando que não dava câncer de mama. Então, agora, não tem mais desculpa para não tratar. Tá? Não é para tratar todo mundo, Tá. mas quem não tem contraindicação, tem e merece ser tratada. E por isso que você tem que ir acompanhando essas atualizações, porque toda hora tem coisa nova. Essa semana eu li alguma coisa a respeito da cúrcuma, Agora, que pode atacar o fígado, é isso? Então, eu tenho visto também. Érica, eu falei que dá pra gente ficar batendo papo aqui, tá? Tem tempo. Não, tem tempo ainda. O que eu estava conversando com você, com o Davi lá fora. Tem médico muito dentro da caixinha, tem médico muito fora da caixinha. Tá, então eu vou falar como aluna Unicamp, que saiu totalmente dentro da caixinha. Tem uma medicina aí que os caras viajam demais. Aí é a minha opinião, tá? Viajam demais, usa coisa demais. Então tem hora que eu concordo. Suplementa tudo. Porque às vezes o paciente chega lá no meu consultório com 3 listas desse tamanho de suplementação. Eu falo assim, pra quê? Eu falo assim, olha, se você veio aqui comigo pensando que você vai sair com lista assim, não vai. Não vai. Não vai porque não tem necessidade. Primeiro, que você tira da comida. Se você comer bem, se você comer certo, já é... A comida, ela vai suprir toda essa parte da teoria. É lógico que a partir de certa idade, uma outra coisa vai escapar, você vai precisar de ajuda. Mas é a alimentação. E aí, pessoal... E aí inclui também essa parte de reposição dos injetáveis, que também tem coisa muito legal de fazer suplementação com injetável, porque muitas vezes o seu intestino não absorve direito o que você precisa. Então tem coisa injetável que a gente já sabe que se você responde melhor, tem coisa que se você faz injetável, você vai absorver tudo, lógico, o intestino não absorve tanto. Só que, de repente, moçada, começou a fazer tudo. Então, o que eu tenho visto, curcumina toda direita, né? Que é isso que você fala lá, da hepatopatia, né? Problema no fígado. Então, é pelos exageros. Entendi. Tá? E muitas pessoas acham que quanto mais melhor. E não é assim. Tem a ver com a terceira pergunta que eu recebi na caixinha. A pessoa perguntou justamente quais os suplementos são mais importantes, porque o pessoal fala muito da creatina, a betalanina, magnésio, as vitaminas. O que você acha que é mais importante hoje? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a nutricionista, a médico. E
para essas pessoas, o que seria fundamental acima dos 50, tá? Nessa faixa. De pelo menos de suplementação. O que você imagina? O que você recomenda? Então, assim, tem alguns desses que você falou que tem evidência científica que funciona, pronto, acabou. Tipo a creatina. A creatina, a cafeína, então a gente tá falando pro esporte daí, né? A creatina, a cafeína, a betalanina, bicarbonato, o whey tá aí, agora tem o nitrato lá da beterraba também, que ajuda. Tá, todo mundo precisa disso? Não. Não. Quem que precisa do whey? Porque todo mundo chega assim, eu tô tomando whey, tá? Tá, mas tá tomando whey por quê? Você não tá batendo sua meta proteica? Eu como tanto de carne, tanto de ovo, tanto... Então não precisa tomar whey. Então o whey, toda vez que eu pergunto, o que você toma de suplemento? Eu tomo whey. Não precisa. Eu tenho um moleque de 15 anos lá, que é desse tamanho, que faz assim, academia de segunda a segunda, que fica roubando meu whey. Eu falei, você come 1 quilo de carne por dia. Você não precisa tomar o meu whey. Eu preciso porque Também eu não conhecido bato. como seu filho. Também conhecida como meu filho. Eu preciso porque eu não bato minha meta. Você não precisa. Então começa aí. Para que você vai investir num negócio que não é barato se você não precisa? A não ser que você não come, não é fácil você comer. Aí, assim, tem a creatina. A creatina é legal. Então, assim, a creatina, grosseiramente falando, ela vai aumentar a sua energia dentro do músculo. Você, com mais energia, você vai fazer mais exercício e aí você vai ficar mais forte. Perfeito. Então, eu falo assim... E aí entra aquele ciclo de você começar a ficar mais animado. Eu até brinco com o paciente, falo assim, ela te dá mais energia, você tontão vai lá e trabalha mais, aí você fica melhor, tá? Então é isso. Agora, os outros, é de acordo com o seu esporte. O cara, às vezes, chega para mim e fala assim, olha, eu faço meia hora de musculação 2 vezes por semana e eu corro 2 vezes por semana 5 quilômetros. Que suplemento que eu preciso? Nenhum. Para quê? Você faz pouca coisa, você precisa comer, você precisa dormir e acabou. Agora, aí vem o outro extremo. Paciente do triatlo. Tá cansada, você vê que a vitamina D tá baixa, a Alta B12 carga tá de baixa. treinamento. Então, aí ela vira para mim e fala assim, mas eu tô treinando pouco, eu tô treinando 10 horas por semana, eu não tô ainda no meu máximo de ter... Eu falei, você está acostumada com isso e você normalizou uma coisa que não é normal. Não é normal você treinar 10 horas por semana. Mas é pouco na sua cabeça, você já acostumou. Então, assim, tem o sistema, aquele que faz quase nada e quer um monte, e aquela que faz um monte de coisa e que acha, não, tá tudo bem, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Esse aqui você vai precisar investir em ajuda, muita ajuda. Esse aqui não necessariamente. Tá? E às vezes eles ficam bravos, porque falam assim, você não está me levando a sério, que agora eu sou atleta. É o atleta da academia dos 5 quilômetros correndo, e 5 quilômetros correndo bonitinho. Não é 5 quilômetros correndo para morte, para baixar tempo. Sabe que a creatina, o meu pai está com 83, com o princípio de Alzheimer, e o médico recomendou a creatina, para justamente poder estimular mais a parte cerebral dele, né? Então, tem trabalho mostrando isso. E tem outra coisa, né? Que você falou que ele caiu e não levantou, né? Minha mãe também tá com 83 anos, minha mãe é super ativa, ela toma. A minha mãe é super ativa. E outro dia ela virou assim, eu tenho um irmão que é nadador de verdade, assim, tá entre os 10 melhores do mundo. Dois aqui, o irmão ganhava. Rogério. Coisa que eu mais ganhava, o máximo eu ganhava aqui a regional, ele tá lá na lista. Que legal. E aí tava eu e ele e minha mãe assim, eu vou parar de tomar isso porque eu não tô vendo melhora nenhuma. Aí ele já aprendeu, porque ele é meu paciente também, né? Ele falou assim, você não vai ter melhora com 80 anos, mas você vai deixar de piorar. Você vai manter. Você deixando de piorar, você tá tendo muita melhora. Putz, fantástico. Ela olhou e falou assim, eu falei, nossa, aprendeu, né? Tá vendo? Aprendeu. Porque depende de cada idade. Numa pessoa que está com 80 anos, se ela se manter, Ela tá um puta excelente. Que fantástico isso. E foi o que eu comentei. A questão da musculação, ela é fundamental para poder justamente você criar uma massa para poder se sustentar com essa idade, né? Seu pai era um cara que tinha que ter uma testo aí. Eu não sei Ele quanto que tinha tá a que testa ter. do meu pai. Mas você falou que não consegue nem levantar. Não consigo levantar. Entendeu? Aí, assim, testo deve estar baixo. Nunca fez exercício. Você falou que nunca fez exercício. Não, nada. E me fala uma coisa, você fala muito da questão da nutrologia esportiva, mas essa questão da nutrologia, ela é só para esportista? Ou você pega, por exemplo, um empresário que está trabalhando lá 14, 15 horas por dia? Isso aí também impacta para eles? Muito, né? Muito, né? Muito.
O cara, assim, aí ele, por exemplo, a questão do álcool, né? Não, eu chego em casa, eu tomo meu negocinho lá porque eu vou dormir melhor. Você não vai dormir melhor. O álcool, por exemplo, aí explico, ele induz o sono mais rapidamente, mas ele piora muito a sua qualidade de sono. Tá. Então, tem algumas coisas que a gente vai ensinando, que a gente vai... Eu falo assim, olha, eu não sou nutricionista, eu não vou montar cardápio bonitinho, com receitinha. Eu vou te ensinar a comer, te mostrar, tira um recordatório alimentar, eu vou te mostrar onde você está errando. Porque às vezes ajeita aqui, e tá bom. E o cara melhora. Então, assim, é aprender a bater meta proteica, aprender, assim, quando que você tem que comer seu carboidrato, porque você está muito cansado, o cara está treinando numa hora que ele faz 5 horas que ele tinha comido, daí ele não vai render por causa disso. Entendi. Tá? Então, é ensinar o que precisa, é para todo mundo. O paciente que vai te procurar, Érica, ele sai da sua clínica com uma... Não só com a questão da nutrição, mas uma visão geral do que ele tem que melhorar em questão de sono, questão de alimentação. Fala um pouquinho do que... Quando a pessoa sai da sua clínica, o que ela está levando na mão? A receita de bolo. Tá, às vezes eu me meto até na área dos outros, mas eu me meto com cuidado, tá? Porque uma vez eu aprendi assim, não vá montar treino para o paciente, porque você vai perder esse paciente, que o personal dele nunca mais vai mandar ninguém para você. Mas algumas coisas eu falo assim, olha, como é que tá seu treino? Falei assim, tá, então vamos mudar a pergunta. Você tá lá no leg press, eu chego e converso com você conversa comigo? Converso. Então você pode meter mais peso aí, criatura. Então tá fraco. A paciente olha, eu falo assim, eu falei, pergunta, você errou a resposta. Então, alguns detalhes, porque às vezes ele está totalmente sozinho e, dependendo da academia, ninguém chega para explicar. Então, assim, você tem que ir mais no seu limite, você tem que ter progressão de peso. Às vezes o cara está assim, eu treino, eu corro 3 vezes por semana, 5 quilômetros em meia hora. Faz 2 anos que eu faço isso. Nossa! Eu falei, você vai virar um sedentário ativo, porque você não está melhorando nada, né? Ele está mantendo aquela linha. Você só está mantendo. Então, assim, qual que é o objetivo lá da sua mitocôndria? Que ela fique cada vez mais econômica. Para você fazer a mesma coisa mais rápido, para você ir mais longe. Você não está dando estímulo nenhum para ela. Por isso que todo treino de corrida, a gente faz treino intervalado, depois a gente faz um longão. Estímulos diferentes. Então, assim, isso veio que eu estudei isso, faço isso a vida inteira. Então, assim, algumas coisas eu oriento também. Falo assim, agora você chega e você conversa com um cara lá da academia. Procura uma assessoria de corrida. Você vai gostar, você vai fazer amigos, você vai ter mais estímulo para você Eu sempre correr. falo isso. A assessoria eu acho fantástica. Porque ela te estimula de várias formas. A questão de você ter outras pessoas no mesmo nível seu, de você ter um professor te orientando. Isso aí eu acho muito legal. E, Érica, fale para mim, já para a gente estar encerrando, o quanto da mentalidade impacta em tudo isso, a questão de mudança de hábito, porque tem muita questão de comportamento da pessoa, né? É a mente dela que vai conduzir essa mudança ou não, né? Você faz um trabalho de psicóloga quase, não vamos falar dessa forma que o pessoal pode confundir, mas você mostra para a pessoa que a questão da mudança de comportamento é fundamental no que ela está procurando. Isso leva a tudo, né? A pessoa que treina bonitinho, ela vai se organizar mais no resto do dia para dar conta daquilo. Então, automaticamente, ela vai acabar trabalhando melhor, porque ela vai ter que render mais no trabalho dela. Aí ela vai tentar dormir melhor para poder treinar, para poder acordar mais cedo. Então, de novo, é uma coisa que vai levando a outra, né? Mudança de hábito. Eu acho isso É para fantástico. tudo, né? Érica, esse papo tá muito bom. Tá muito, assim, eu acho que é um conteúdo... Passou rápido, né? Passou voado, eu falei para você. Passou rápido. Eu acho que é um conteúdo que tem muito a ver com o público que eu tenho conversado no Instagram. Eu vou querer prolongar esse papo um outro momento. E para a gente estar encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, pro pessoal que está tentando sair do sofá. Eu acho que esse termo, a gente usou ele com o Dr. Humberto Passos também, né? Do sofá aos 5K. Para esse pessoal que está procurando sair do sofá e começar a fazer uma atividade física, eu acho que para a gente vai ser um ganho fantástico conseguir incentivar essas pessoas. Que mensagem você deixaria para uma pessoa dessa? Mensagem, vamos lá. Eu acho assim que não dá para esperar
o seu cérebro resolver te dar essa vontade. Porque ele vai querer economizar e te deixar para sempre assistindo Netflix. Então, assim, você decidir, assim, eu vou começar aos poucos e eu vou começar e ser constante. Porque a constância, né? A constância vai te levar lá. Vai ter dia que você não vai querer ir, você vai assim mesmo. Vai ter dia que você tá de saco cheio, você vai assim mesmo. Até que um dia você fala assim, nossa, eu quero ir, não quero ficar em casa. E aí, já engrenou. Tem um dia que você vai pela disciplina, tem um dia que você vai pela vontade, e aí você acostuma. Pela força do ódio, né? Pela força do ódio, mas depois vira um hábito. E aí você vai sentir falta. Érica, agradeço demais você ter vindo. Muito obrigado. Foi um conteúdo fantástico. Davi, eu agradeço o seu trabalho aqui. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui assistindo com a gente. Não esqueça, você vai encontrar o nosso conteúdo tanto no Spotify quanto no YouTube. Deixe seus comentários aqui no YouTube. A gente vai ler todos os comentários, vamos responder esses comentários. Siga a doutora Érica, eu deixei aqui na tela o Instagram dela, o meu que é o 50 Bem. E a gente se vê no próximo episódio no Quilômetro 11. Um abraço, meus queridos. Tchau.